Hoje, aqui, esse meu discurso, hoje eu dei um nome para ele. Eu chamei Discurso para um Brasil Ajuizado. O discurso para o Brasil ajuizado, né? O que nós estamos precisando mesmo é de um Brasil que tenha juízo. E falar aqui, o presidente Cajuru, de juízo, a gente precisa falar uma palavra amor, não é? A gente precisa falar na palavra generosidade, essas palavras necessárias para o Brasil, palavras que cultuam a paz, palavras da pregação da não violência, não é? Dessa cultura importantíssima que o Brasil está precisando. Isso é muito importante, essa cultura da paz. As palavras, mesmo as palavras, as expressões que possam transmitir uma certa onda boa de pacificação, de tolerância, de aceitação. Essas balas perdidas que têm matado crianças, Brasil afora, isso tem ofendido muito o povo, as famílias brasileiras, o povo brasileiro. Morreu uma criancinha de 6 anos, 7 anos, a menina na escola, e outra lá, outro de 10 anos, outro de 11 anos. Outro dia um menino ia para o jogo, ia para treinar com a chuteira dentro da bolsa, né? Foi receber um tiro ao lado do avô, morreu o menino, um menino de 16 anos, 14 anos, que ia para o campo de futebol, não é? Então isso tudo tem somado, semana a semana, vai acumulando isso tudo, essa situação que agrava muito a confiança do povo brasileiro nas instituições. A gente fica muito assim pensativo, se eu não posso confiar na polícia, se eu não posso confiar na justiça, se eu não posso confiar nisso ou naquilo, em quem que eu vou confiar? Então, o meu discurso é esse, realmente o discurso para um Brasil ajuizado, que a gente precisa ter. Essas palavras de ódio, de radicalização, de divisão do país entre o PT por um lado, a direita por outro, jogando o povo brasileiro nas ruas um contra o outro, não se pode falar em um que o outro já rebate, não pode sair uma maciata de um que o outro já estigmatiza. Então esse confronto de rua, esse confronto das ideias, esse confronto de pensamento não vai ajudar o Brasil. Não vai ajudar o Brasil. Porque, na realidade, isso tudo nos remete a um drama histórico brasileiro, remete a uma tradição da cultura brasileira da escravidão das pessoas, do escravo, aquele que obedece, aquele que faz o serviço difícil, aquele que carrega a lata d'água na cabeça, aquele que faz os serviços complicados, penosos, sem horas, aquele que não pode entrar na casa do Senhor, na casa grande e senzala, não é? Então, esse Brasil preconceituoso, esse Brasil racista, né? Realmente a gente não pode continuar sendo assim. Agora, senhor presidente, tudo deve ser diferente. Nós não precisamos mais desses radicalismos, de maneira nenhuma, porque não vai levar. Nós temos que agora, pelo menos aqui, no Senado, ali na Câmara, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, nas entidades sindicais, nós não precisamos do radicalismo. Nós temos que buscar agora, mesmo nas diferenças naturais de opinião, nós devemos procurar o consenso, procurar o encontro de soluções para um Brasil afundado, que na realidade nós somos brasileiros. E eu estou aqui na condição de um senador. Eu não posso falar aqui assim abertamente que o Brasil é um dos piores países do mundo, não vou falar isso de maneira nenhuma, não é? Mas dizer que a gente está afundado numa crise, estamos. Mas nós temos condição de sair dela. Nós temos condições de sair dessa crise persistente, que vem de muitos anos, que ela agravou de 2013 para cá. Esses últimos 7 anos têm sido anos tormentosos para o povo brasileiro, para o comerciante. Você pode andar em qualquer rua de Goiânia,
Pode andar em qualquer rua de qualquer cidade brasileira, você encontra na Rua 4, em Goiânia, que é a área comercial, você encontra aqui lá casas fechadas, lojas fechadas. Quando você vê uma loja fechada, ali está mostrando que a economia não vai bem. Aquela pessoa não está dando conta de pagar a energia, o aluguel. Aquela pessoa não está dando conta de pagar a folha de salário dos seus funcionários, está vendendo pouco. Então, é como o senhor Vossa Excelência falou aqui antes, não é? Como é que pode vender para quem? Foi o Paim que falou, vender para quem? Vender para quem? Se não tem consumidor, não é? Então é isso que nós temos que fazer, é esse trabalho. E agora nós temos aqui 2 jovens meninos, né, jovens presidentes da Câmara e do Senado, que é o Davi Alcolumbre, que tem 41 ou 42 anos, ali o menino, o Rodrigo Maia, que deve ter 46 anos, 45 anos, 47 anos, por aí, muitos jovens parlamentares e presidentes de 2 casas importantíssimas, que poderão fazer aqui o que acaba de falar o Fernando Bezerra, mostrando que se tudo correr bem, o Brasil pode efetivamente fazer o Pacto Federativo e deixar nossos municípios melhor de vida. Porque lá no município, pequeno, médio ou grande, que acontece as necessidades visíveis e que o vereador e o prefeito, que todo mundo sabe o endereço, o pessoal vai bater na porta lá para marcar consulta, para arrumar um remédio caro, na casa do prefeito, dorme na porta, para acordar o prefeito cedinho, para falar, olha, prefeito, eu preciso desse remédio, preciso de uma passagem para levar fulano para tal lugar, para tal cidade, onde possa ser bem tratado. Então, esses prefeitos precisam sair dessa pindaíba horrorosa que existe. Então, na mão dos 2 presidentes, fazer um trabalho lindo, pegar essas propostas que existem por aí afora, tanto propostas de emendas constitucionais, como reformas que têm que tramitar, como leis infraconstitucionais fáceis de ser votadas, desalojar essas das gavetas e colocar no plenário para ser votadas e transformar isso tudo em coisa prática para o povo brasileiro, não é? Desconcentrando essa parte, como se diz aí, sempre fala, e o Isalcigo não gosta que fale isso, que é menos Brasília e mais Brasília. Fala, não, Brasília não tem nada a ver com isso, cara. Brasília é aos pés da República, é aos pés dos poderes, mas Brasília é uma cidade. Menos Brasília por quê? Tem que ser mais Brasília. Isalci não gosta dessas conversas nossas aqui, de falar nesse assunto. Mas o Fernando Bezerra acabou de dizer aqui para a gente de ideais rápidos que a gente precisa postular. Eu confio muito na juventude. Eu confio muito na força revolucionária e insurgente de um Davi e do Rodrigo Maia. Os nossos destinos passam em grande parte por eles. Mas não é só por eles. O Estado brasileiro já mostrou, Stevenson, o Estado já mostrou que ele não dá conta de sair da crise sozinho. Não dá conta. Que é preciso a participação de todos. Mas fala, como é que participa? Como é que as pessoas podem participar para o Brasil melhorar? Pode participar com as menores ações. As menores ações de uma família são importantes. Por exemplo, olhar se o menino está indo para a escola, olhar se o menino está estudando direitinho, acompanhar o filho. Só esse gesto já é um gesto de ajudar o Brasil. É um gesto de melhorar a qualidade da educação das famílias, os pais, as mães, guerreiras e guerreiros, né? Contribuir com o nosso país. Outro princípio... Senador, só rapidinho, permita-me, só para agradecer aqui a presença dos alunos do Colégio Militar de Porto Alegre, da capital gaúcha, do senador Paulo Paim, que estão aqui. Muito obrigado pela presença de Vossas Excelências. Bem-vindos, meninos, maravilhoso. Uma pena que eu não enxergo, eu gostaria militar. De ver, porque toda gaúcha é bonita, não, senador Confúcio? Não, isso são mesmo, são maravilhosos. Desculpe. Exatamente. Tá aí, Paim, tá aí seu povo aí. Tá aí seu povo aí, Paim. Importantíssimo, né? Pois é. Mas muito bem, então eu estava falando aqui, meu presidente Cajuru, não é? Sobre como o povo pode ajudar. As entidades, as igrejas, todas elas as igrejas,
as entidades, os sindicatos, as associações rurais, urbanas, os bancos cooperativos, os bancos comerciais, todo o povo pode contribuir para a melhoria do nosso país. Eu fico olhando também, assim, que a concentração da riqueza. A riqueza está concentrada em poucas mãos no mundo. É dinheiro demais na mão de poucos. Falta dinheiro para uns e sobra dinheiro para outros nos mercados financeiros. E esses mercados financeiros são desalmados. Eles não preocupam com a fome na África, com a miséria no Brasil, com a exclusão em determinados países asiáticos, nada disso. Preferem soltar foguetes, prospectar Marte, ir além da Lua, ir no fim do universo, mas esquecer a repartição solidária que deve existir no povo do mundo inteiro. Ainda agora, a gente está vendo também, senhor presidente, como são tratados os refugiados no mundo. Nós estamos recebendo aqui agora os venezuelanos. E assim, jogados, sem apoio. E eu digo para Vossa Excelência, presidente Cajuru, que seria do Brasil se não fossem os italianos, que vieram na época, no começo do século XX, um pouco antes, um pouco depois, para os cafezais. E esse sangue europeu misturado com o nosso, está lá em São Paulo, bairros da Bexiga, está os restaurantes, está toda a cultura italiana aqui com a gente, ajudou o Brasil. Estão os japoneses que vieram escorraçados da miséria, da fome em seu país em determinada época, não é? Estão aqui essas famílias japonesas, os seus descendentes, ajudando o povo brasileiro. Estão aqui os alemães que encheram o sul do país, por causa do clima mais temperado, enriquecendo a arquitetura, a cultura, o trabalho produtivo, enfim, trazendo essa mistura de povos do mundo inteiro em nosso país. Então aqui os libaneses, os judeus, também trabalhando no comércio ativo, né, de São Paulo e todos os cantos do país, estão eles. E são muitas as origens de povos mundiais por aqui, e recebemos bem, graças a Deus, eles estão aqui com a gente, fazendo parte da nossa população brasileira. Nós não podemos ir o mundo escorraçando hoje os refugiados, empobrecidos, correndo de guerras, correndo da miséria, correndo das bombas, correndo da fome, né? E chega num país da Europa, está fechado as portas, chega lá, não pode entrar, chega ali na fronteira do México, pior ainda, e assim está rolando essa humanidade. Quando se diz globalização, a globalização significa a globalização de capital, a globalização de pessoas, a globalização de costumes, a mistura do mundo com o mundo, nas aldeias mundiais, todas recebendo uns aos outros com humanidade, não é? Assim nós vamos andando, olhando o Brasil, tão citado como Euclides da Cunha, cuidadosamente descreveu em seus livros, por exemplo, Os Sertões, a Revolução de Canudos, mostrando o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E ele foi apregoando essa força da brasilidade, da mais pequena do país, do sertanejo de Canudos, e assim foi falando. E não parou só nele. Em Euclides da Cunha, entrou depois o próprio Nelson Rodrigues, seu colega de jornalismo, que tanta gostosura produziu na literatura, nas suas crônicas, nos seus comentários esportivos. Ele fala: Cabral descobriu o Brasil, mas Garrincha, Pelé, Zagallo, Gilmar e outros, eles redescobriram o Brasil. Mas foram além disso, Pelé e outros reinventaram o Brasil. Isso é fantástico, isso é coisa de Nelson Rodrigues. E o Mangabeira Unger, que é um brasileiro que vive nos Estados Unidos, ele fala que o Brasil tem um potencial incrível. A partir das pequenas iniciativas empreendedoras, dê a estas pessoas a oportunidade de crescimento, que o Brasil será grande.
Mangabeira apregoa essa profecia e ele escreve, não falar como Jesus Cristo, que é muito essa comparação, mas ele fala com parábolas. Para ler Mangabeira, você tem que pegar trechos e falar o que esse homem está pensando. Tal é a sua capacidade. E Darcy Ribeiro entra, ele foi aqui senador no ano passado, quando eu fui deputado, Darcy era senador, na década de 90. Darcy, ele escreveu muitos livros, além de antropólogo, ele escreveu sobre a mestiçagem brasileira. Nós somos mestiços, Cajuru. Nós somos tudo. Nós somos negro, nós somos índio, nós somos europeu, nós somos todo mundo. Nós somos um mestiço interessante, que é muito bem descrito por Darcy Ribeiro. Não dá aqui para a gente ter preconceito contra negro, não dá para a gente escorraçar o índio, nunca, jamais, porque nós somos, vai aqui no Senargem, aqui da Embrapa, ou no outro laboratório de genética humana, e pesquisa nossos cromossomos, nossos genes, você vai ficar horrorizado da tanto de gente que tem dentro de você, de tanto de raça que tem dentro de você. Como é que nós podemos agora aqui levantar contra o índio? Como é que nós temos que estar aqui falar contra o negro? De maneira, nem contra o branco, nem contra quem quer que seja. Não, porque nós somos a mistura de tudo. É o povo brasileiro. Nós temos de ler. Quem não pode ler, pelo menos acreditar nas minhas palavras. Por exemplo, os pernambucanos nos brindaram com Gilberto Freire. Escreveu tanto a sociologia do Nordeste, da discriminação, dos canaviais, do patrão e do empregado, a Casa Grande Senzala. Não é? Caio Prado Júnior, na década de 30 e 40, tanto que escreveu sobre essas questões brasileiras tão profundas. Nelson Werneck Sobré, Hélio Jaguaribe, mais recente, tem uns 20 e poucos anos que escreveu mais um pouco, descreveu tudo isso muito bem. Celso Furtado foi profundo demais. Eu ainda tive a glória de assistir Celso Furtado palestrando na Câmara dos Deputados, já bem velhinho, meio enfraquecido, mas vibrante. Um privilégio. Eu ainda ouvi Celso Furtado falar, eu ainda vi Celso Furtado defender as suas teses latinas, que ele estudou muito aqui no Chile, e junto com Zé Serra e outros, né, exilados, ele produziu um trabalho maravilhoso. Não basta, senhor presidente, para encerrar, os slogans. Falar assim, o presidente Temer tinha, o slogan dele era ordem e progresso. O Bolsonaro agora, o presidente Bolsonaro é a Pátria Amada Brasil. São os dois slogans maravilhosos, ordem e progresso, Pátria Amada Brasil. Agora precisamos, de fato, que a ordem e o progresso aconteça. A ordem e o progresso. E a Pátria Amada Brasil também seja revigorada. Então, senhor presidente, eu fico muito satisfeito, e o meu discurso hoje eu dei um nome para ele, minha senadora Selma. Meu discurso chama Discurso para um Brasil Ajuizado. O discurso para o Brasil. Nós precisamos de juízo para tocar o nosso país. Muito obrigado.